Sejam todos muito bem-vindos à nossa exploração de hoje. A gente vai dedicar esse tempo para desvendar os segredos de algo que com certeza está aí na mesa da maioria de nós: o pãozinho nosso de cada dia. Pode parecer só um acompanhamento simples, básico, mas na verdade é uma das criações mais fascinantes de toda a história humana. A magia do pão no dia a dia esconde o surgimento de impérios, pura biologia microscópica e, claro, muita cultura. 14.600. É um número que impressiona, não é? Pois é, foi exatamente há 14.600 anos que caçadores-coletores natufianos, lá na região do Deserto Negro, onde hoje fica a Jordânia, assaram o que a gente conhece como o pão mais antigo já descoberto. Pensa bem, isso quer dizer que a criação do pão aconteceu milhares de anos antes da própria invenção da agricultura. Eles preparavam esse alimento misturando raízes e grãos de trigo e cevada ainda selvagens, criando algo que veio muito antes da nossa ideia moderna de plantio. E o nosso roteiro de hoje está super interessante. A gente começa com a origem da panificação, passa pela ciência da fermentação, descobre o segredo da massa, mergulha na história do pão francês e termina falando sobre nutrição e consumo ideal. Então, bora lá para a nossa primeira parte, a origem da panificação. É incrível pensar como uma misturinha básica de farinha e água serviu como aquela faísca essencial para o desenvolvimento de sociedades inteiras. A jornada do pão tem contornos bem claros. Como a gente viu, tudo começou com os natufianos na Jordânia mais de 14 mil anos atrás, de um jeito bem rústico. Aí, dando um salto para o período neolítico, uns 10 mil anos atrás, lá no Antigo Egito, aparecem as primeiras evidências de fermentação natural. Olha que curioso! Os egípcios usavam a espuma que sobrava da produção da cerveja para criar pães mais fofinhos. O pão lá tinha tanto valor que servia até como moeda de troca para pagar os trabalhadores. Mais para frente, no século II a.C., os padeiros gregos chegaram em Roma e formaram guildas super organizadas. Ou seja, a panificação que nasceu lá no Crescente Fértil moldou as cidades, sustentou o comércio e ajudou a humanidade a deixar de ser nômade para construir grandes impérios. O que nos leva ao segundo ponto, a ciência da fermentação. Mas afinal, como é que essa massa pesada e antiga ganha vida e fica tão fofinha? A grande responsável por essa mágica biológica tem nome e sobrenome: Saccharomyces cerevisiae. É um tipo de levedura minúscula e vivinha da silva que entra em ação devorando o açúcar e o amido que estão presentes na farinha. E qual é o resultado desse banquete microscópico? Elas liberam dióxido de carbono e álcool. Basicamente, as leveduras arrotam gás e é isso que faz a massa expandir. O gás fica retido lá dentro, formando um monte de bolhas que estufam o pão. Já o álcool, bom, esse evapora no calor do forno, deixando aquele rastro de aroma irresistível. É uma transformação biológica absurda, onde micro-organismos transformam uma pasta sem graça em um alimento farto e perfumado. Isso nos traz a parte 3, o segredo da massa. Toda essa festa química das leveduras não serviria de muita coisa sem a mecânica física adequada. O trabalho de sovar é indispensável. O passo 1 é a mistura inicial da farinha e da água. O passo 2, que talvez seja o mais exigente, é sovar a massa com vontade. Esse ato de esticar e dobrar serve para alinhar as cadeias de proteína lá dentro. E o passo 3 é a recompensa desse esforço todo. A massa, que agora fica elástica e lisinha, ganha a força necessária para prender todas aquelas bolhas de dióxido de carbono da fermentação. Sem essa etapa mecânica bem rigorosa, o gás escaparia todo e o pão ficaria parecendo uma pedra. Mas o que será que forma essas paredes elásticas que seguram o gás? É o famoso glúten. E olha só que detalhe fundamental. Ele é um complexo de proteínas que não existe na farinha pura e seca. O glúten só se forma pura e exclusivamente quando a farinha de trigo se junta com a água e a gente começa a sovar. Ele é literalmente a rede de sustentação, dá a textura, a resistência e o volume. É por causa da estrutura dele que o ar quente consegue expandir o alimento no forno, gerando aquele miolo cheio de furinhos macios que a gente ama. Entrando no nosso tópico 4, a história do pão francês. Entendida toda essa mágica celular e estrutural, chegou a hora de focar num clássico absoluto da nossa cultura culinária. Se a gente olhar para o século XIX, os contrastes eram enormes. Aqui no Brasil, o pão do dia a dia da grande maioria da população era um pão rústico, escuro e bem denso, muitas vezes chamado de pão do povo, já que a farinha branca era um artigo de luxo. Enquanto isso, do outro lado do Oceano Atlântico, em plena Belle Époque, os parisienses estavam popularizando a baguete, um pão super clarinho, feito com uma farinha branca finíssima, com um miolo bem suave e a casca incrivelmente dourada e estaladiça. A grande ironia é que a virada na nossa panificação nasceu de uma tentativa de imitação.
A elite brasileira ia para a França, provava a baguete e voltava encantada. Aí, eles exigiam que as padarias locais copiassem a receita daquele maravilhoso pãozinho francês. Só que, tentando imitar as características do pedido, que era a casca crocante e o miolo claro, os nossos padeiros acabaram inventando uma receita totalmente nova. Pois é, o famoso pão francês não existe na França. É uma invenção 100% brasileira, fruto da tentativa de trazer esse luxo europeu para cá. E o ponto crucial dessa história é notar o quanto esse produto se entranhou na nossa cultura, ao ponto de ganhar múltiplas identidades pelo país afora. O mesmíssimo pãozinho pode ser pedido na padaria como pão de sal, cacetinho, pão jacó, carioquinha, média ou pão careca. Uma variedade gigante que mostra que a receita, mesmo começando como uma tentativa de imitação, foi totalmente adotada e rebatizada pelas diversas regiões do Brasil. Chegamos então ao nosso quinto e último ponto: nutrição e consumo ideal. Com essa riqueza cultural na cabeça, é muito legal entender a matemática por trás do que a gente consome todo dia. E isso ilustra brilhantemente a exatidão desse processo. Se a gente pegar a composição de um pão francês padrão, de 50 gramas, a matemática é impecável. A massa se divide basicamente em 60,6% de farinha e mais ou menos 36,4% de água, para equilibrar a conta entre exatamente 1,2% de sal e 1,2% de fermento biológico, além de um pinguinho, só 0,6%, de melhorador de farinha. É um balanço extremamente calculado para garantir que alcance o tamanho certo, que tenha muito sabor, aquela casquinha crocante no ponto, além de manter a higiene e a durabilidade da receita. Tem muita discussão hoje em dia sobre cortar o pão da dieta, colocando ele naquele grupo genérico dos carboidratos ruins. Mas, analisando os fatos nutricionais, a gente vê que ele fornece componentes super importantes para o organismo. É sim uma fonte primária de energia por conta dos carboidratos, mas também entrega muitas vitaminas do complexo B, especialmente B1, B2 e B5, sem falar em minerais críticos como o sódio e o potássio. E vale lembrar que fazer a própria receita em casa permite incluir cereais diferentes e controlar cada ingrediente, criando uma versão super nutritiva, feita sob medida e pagando menos por isso. Tudo isso nos leva a uma reflexão bem pontual sobre esse número aí, 50. 50 quilos. Essa é a métrica estabelecida pela Organização Mundial da Saúde como a quantidade recomendada para o consumo anual de pão por habitante. É um número que define um padrão de consumo global e saudável de energia num intervalo de um ano. Vamos avançar e ver como isso se traduz na prática ao redor do mundo. Olha como os hábitos culturais desafiam as regras. Enquanto a meta da OMS fica na casa dos 50 quilos, a gente tem o Uruguai passando de leve, consumindo em média 55 quilos por pessoa. E depois veio o caso impressionante do Marrocos, o grande campeão absoluto dessa lista. Lá, o consumo bate a marca incrível de 100 quilos de pão por habitante a cada ano. Dobram a meta. É a prova de como esse alimento tem um papel inabalável na base de culturas específicas. Encerrando a nossa exploração de hoje, fica a provocação. Como é que as nossas idas à padaria se comparam a esse padrão global? Aquela mania de comer o pão francês, o cacetinho ou o pão de sal quentinho logo de manhã pode fazer os números passarem fácil da meta anual, mas também pode ser exatamente a energia necessária para encarar a rotina. A grande lição é que, da próxima vez que um pãozinho acabar de sair do forno, a gente possa saborear não apenas o trigo, mas também os mais de 14 mil anos de história, a ciência biológica escondida na massa e toda a cultura que moldou essa receita. Muito obrigado por acompanhar esse mergulho de hoje e que tudo isso sirva de aperitivo para a gente continuar sempre buscando conhecimento.